Então, queridos, falando de casamento, nós temos a seguinte situação, né? Aliás, tínhamos vários anos, séculos, uma situação que ficou congelada. Então, quando nós pensamos em casamento, a gente se transporta lá para trás. E nós vemos a família tradicional lá atrás, durante os 4.000 anos, forjando casamentos arranjados pelos pais. Então, durante muito tempo, o casamento ele era arranjado pelo pai em si. Então servia para assegurar uma espécie de transmissão de patrimônio com os casamentos. Era uma negociação mesmo. Então o fator amor não era considerado. Esse negócio é mais recente. E as mulheres, nestas negociações de casamento, onde perdurou por vários anos e séculos, elas entravam como objeto de troca. Então, esse pai, esse patriarca, ele jamais era contestado nessa situação, nesse regime patriarcal. Simplesmente o pai determinava. E isso acontecia, era bem a figura dos patriarcas, a figura de Abraão ali. Isso vai comentar Elizabeth Roudinesco, ela fala no seu livro Família e Desordem, faz uma releitura, indo lá atrás, então ela pontua essa situação. Esse patriarca, ele não era contestado porque ele era também uma espécie de Deus, e as famílias arranjadas, então, garantiriam o futuro. Então, casava-se para transmissão de nome, transmissão de herança, por causa do dinheiro, principalmente por causa disso, né? Por causa do futuro. Os casamentos eram arranjados nesse sentido. Do século XVIII ao XX, a gente entra numa fase da família moderna, a industrialização. Aí começa a mudar. E a família era necessária. E ela deveria gerenciar toda uma situação para favorecer o processo da industrialização, para que esse homem, agora na industrialização, depois dessa revolução industrial, se mantivesse no trabalho, na indústria, no emprego, ele precisaria ter um aporte de sustentação, que seria essa mulher, seriam esses filhos, para que ele pudesse então sair desse processo. E a partir de então, vai vigorar a reciprocidade de sentimentos, coisa que antes a mulher não era consultada, ela simplesmente era doada, ela era dada, ela era trocada. Agora, do século XVIII ao século XX, por causa dessa industrialização, os sentimentos começam a ser ventilados. E esse casamento favorecia muito esse processo durante esses anos. Consequentemente, isso desemboca, mais especificamente, queridos, no século XIX, com a seguinte situação: o homem, ele passa a ter a vida pública, ele governa a vida pública, ele tem acesso à vida pública, então ele sai a campo, inclusive para trabalhar, para sustentar este lar e esta família. E ele era visto como um governante, figura masculina aqui está forte, há ainda um patriarcado, a coisa não ruiu de vez, ao passo que a mulher fica totalmente na vida privada, fica dentro do lar. Então ela fica envolta à própria casa, a limpeza, a nutrição, a higiene, e ela vai investir na criança, no filho. A criança, no século XIX, passa a ter
um valor maior, porque isso é consequência de uma pedagogia, de vitórias em torno da pedagogia, com relação à filosofia também. Nós estamos aqui já no pós-iluminismo, e essa situação fica bem favorável para que ela invista na criança, invista no marido, mas continue dentro desse arraial, desta fronteira que é na vida privada. O homem sai a campo e ela fica dentro de casa. E isto vai se estender, queridos, até a metade do século XX. Nós já estamos na modernidade, e no século XX, na metade do século XX, o casamento começa a ganhar outra face. Começa a haver, depois da guerra, uma espécie de revolução feminina. O feminismo começa a ganhar corpo. Então o casamento ganha outra face, perdendo aquela natureza divina. Então o homem, dentro do casamento, ele estava como patriarca, uma espécie de Deus, uma espécie de governante, uma espécie de rei. Ele sai a campo na vida pública, ele governa a vida pública para trazer o dinheiro para casa. Ela fica nesse arraial, dentro desse lar, cuidando somente dos filhos e deste marido, para que ele consiga subsistir nessa situação. Mas na metade do século XX, os familiares vão perdendo o poder de influência sobre esta família, porque esta mulher começa a se sobressair. A religião vai perdendo o poder de imposição sobre este lar. Ela passa a transitar na vida pública também, sai da vida privada. E o Estado perde forças com relação à mulher. Então, nós temos aqui dois movimentos, 1950 para frente, vamos colocar assim. O movimento da mulher saindo para trabalhar, para ganhar o seu próprio sustento. Ela sai do trabalho. E o outro movimento é o homem entrando para arrumar essa casa, para entrar nesta casa, até para substituí-la na criação de filhos, coisa que não existia, era uma aberração e muito resistente. E a partir de então, metade do século XX, queridos, esse amor que era eterno, ele passa a ser mais frágil, e esse patriarcado passa a ruir e dar espaço para o matriarcado. A mulher vai ficando forte, tão forte, queridos, que ela entra com o poder de decisão com relação à organização da sua vida, com relação à sua vida sexual. Ela é que vai determinar, através dos remédios para controlar o nascimento de crianças, né? Ela é que vai determinar quantas crianças ela vai ter, coisa que antes não era controlada. A gente pega aí os nossos avós, os nossos tios, avós, e a gente vê aquelas famílias grandes, 7 de um lado, 15 do outro, porque era esse o ritmo. E já com os nossos pais a coisa vai ficando limitada, exatamente pela prática sistemática da contracepção espontânea, que a mulher agora tem poder de determinar. Então, há uma sexualidade sem procriação, e coisa mais recente, há uma procriação sem sexualidade. Então ela pode ser mãe sem ter tido ato sexual. De homem nenhum, é só ir lá no banco de espermas e inseminação, fazer uma inseminação. Então tudo isso se deve, queridos, a esse movimento feminista, que começa na metade do século XX, depois é fortalecido com o movimento hippie, em 1968, uma revolução estudantil, que tenta derrubar ainda mais, apesar que em 68 a coisa ainda estava sistemática, estruturada, a
cultura ainda do patriarcado era forte, mas são movimentos que vêm para derrubar o patriarcado, o autoritarismo, o machismo. E esses movimentos vêm para fazer essa revolução sexual. As críticas com relação às instituições, família, casamento, são fortes. Eles querem bombardear esse sistema para trazer uma liberdade, uma libertinagem. E a mulher vai tomando então o seu espaço, queridos, porque ela sai a campo, os salários passam a ser iguais, ou ela busca por uma igualdade salarial com os homens. Você vê, ela começa a batalhar ao aborto, e isso aí está em pauta até o dia de hoje. Ela ganha direito à licença maternidade, ela começa a ser representante em órgãos públicos, e sutilmente, do ponto de vista espiritual, filosófico, social, ela defende também o resgate dos mitos femininos, e chega a valorizar, segundo aí os estudiosos, os deuses, as deusas gregas, do panteão grego, que são femininos, são mulheres. Ela valoriza isso, e valoriza também as mulheres heroínas da Bíblia, da palavra de Deus. Então isso tudo de forma sutil para fortalecer o feminino, o feminismo. Estou falando tudo isso, queridos, para chegar agora no pós-modernismo que nós estamos vivendo. É o nosso tema, né? Casamento contemporâneo, os ajustes do casamento contemporâneo com a palavra de Deus. Então, queridos, no pós-modernismo, ou na contemporaneidade, as pessoas passam a se unir nesse casamento por causa das relações sexuais e das realizações pessoais. Você tem toda a ideia da troca, da busca por um futuro, do nome, do patriarcado, da ordem hierárquica do pai mandando ela casar com fulano para garantir a herança, a perpetuação da herança. Tudo isso cai por terra. Aqui fundamenta-se o amor, o prazer, e aquele contrato de que até a morte nos separe. Isso já não vigora mais. É interessante pensar que, se nós formos em alguns casamentos, nem se fala mais isso, até que a morte se separe, porque a turma está caindo fora muito antes de morrer. Então essa conjugação desse casamento pós-moderno, queridos, é pelo desejo e pelo projeto existencial e pessoal. Conforme a mulher se mexeu nessa revolução feminina, e agora muito mais na pós-modernidade, o homem começa a se mexer. E nessa situação toda, nesse movimento de a mulher se posicionando diferente e o homem sendo forçado a se posicionar também diferente, o homem perde a sua função, posição e identidade. É isso que acontece. Porque, como eu falei, a mulher ganha o controle do sexo, da fecundação, da procriação, da maternidade e até do companheirismo. Eu fico com você até a hora que eu quiser. O casamento pós-moderno dita isso. Eu fico com você até onde for conveniente, porque ela ganhou participação no mercado, ela entra com o dinheiro, quem tem dinheiro tem poder, passa a mandar também. Antes, irmãos, ela não tinha o dinheiro, ela tinha uma parcela, o marido dava uma parcela, ela tinha que administrar entre compras de feira, de supermercado, de roupa de criança, mas ela não ganhava, ela simplesmente obtia por causa do marido, e ele ficava ali controlando. Mas agora, com a independência financeira, autonomia nas economias, ela manda. Quem tem dinheiro tem poder, ela passa a mandar.
E isso faz com que ela busque o conhecimento. Ela já está posicionada no mercado, ela tem dinheiro, ela tem a profissão e ela está estudando. E segundo informações aí, os pesquisadores, do ponto de vista acadêmico, ela vai além do homem. Então a mulher está com a corda toda na pós-modernidade. Em outras palavras, é isso. Ela faz faculdade, faz a pós-graduação, depois vai para um doutorado, e muitas estão até no pós-doutorado, elas avançam nesta construção, e consequentemente casam mais tarde. Antes se casava na faixa dos 15 aos 22 anos, hoje a adolescência, segundo informações também, vai dos 13 aos 30. A pessoa ela vai esticando a adolescência, a vida de solteira até os 30, e hoje a faixa etária para se casar é dos 30 aos 40 anos, e aí ela aproveita o máximo, e às vezes é comum, principalmente dentro de igrejas, uma mulher, né, uma solteira com 1, 2 faculdades, às vezes casando com uma pessoa que não está classificada ou colocada bem no mercado, e às vezes nem estudou, mas isso às vezes acaba acontecendo. Então essas mutações todas, queridos, geram crises no casamento. O homem então perde a figura do Deus do Antigo Testamento, Deus poderoso, e ele ganha uma figura do Deus do Novo Testamento, que é mais frágil, vamos dizer assim, perdoador, tem um quê também de feminino, misericordioso, não é bruto, perde toda a brutalidade. Pelo fato de ele perder o lugar na divindade, ele perde então esse controle da mulher, da situação do sexo e do corpo da mulher. Se os irmãos observarem na história, os senhores de engenho, né, os senhores das fazendas, eles tinham domínio sobre o corpo da mulher. Então ele tinha a mulher dele, que era oficial, e tinham escravas que se deitavam com ele, simplesmente para procriar, porque ele tinha domínio, poder. Inclusive a mulher dele não se opunha a isso, porque ela maquiava toda uma situação de fidelidade. Ele tinha que demonstrar aquela posição. Agora, aqui na pós-modernidade, não. O homem perde o controle, inclusive, do corpo da mulher. E, segundo as campanhas até publicitárias e alguns nuances da mídia, nós vemos esse homem dentro de casa, passivo, submisso. Algumas novelas tratam isso. Ele não confronta a mulher, e ele então fica refém desta situação. A mensagem que se passa é que os homens honestos parecem perdedores. Isso vai ruindo a figura masculina. Alguns então dicotomizam a personalidade, bancam esse sujeito bonzinho dentro de casa, e na rua ele vai à desforra, né? Na rua vale tudo, mas dentro de casa ele banca ali o bonzinho. Então, alguém já disse que casamento é uma relação entre duas pessoas, aonde uma manda e aonde o homem obedece. Então é essa situação pós-moderna hoje. Crise masculina. Então o homem passa a assumir um papel mais feminino, queridos. Você vê que na década de 80, eu acho que é isso, 90, você vê o homem começa a colocar um brinquinho. Hoje ele já tem 2 brincos, né? O homem começou a usar rabo de cavalo, pentear o cabelo que nem mulher. Na minha adolescência, peguei essa fase do homem colocando brinco, era um escândalo.
morei em periferia, Zona Leste, né? Um bairro meio perigoso. Então, alguns homens colocavam, mais os jovens, né? Colocavam, né? E foi um tabu que foi sendo quebrado. E eu tenho esse tabu até hoje, eu colocaria o brinco. Mas isso vai acontecendo, né? Alguns tentaram implantar a cultura da saia, mas não deu certo, saia para o homem, né? Mas a gente percebe, então, movimentos para abalar a identidade masculina. Então esse homem admite certos sentimentos, e começa a chorar, é mais sensível, até mais sensual. A gente vê recentemente a moda do metrosexual, né? O homem arrancando o pelo do peito, fazendo as unhas, enfim, se cuidando como uma mulher se cuida. E então dentro de casa ele vai ficar passivo, assumindo até o papel de parceiro e de pai também. E aí ele passa a ser um homem mais reflexivo, mais cuidadoso, respeitoso, mas ele perde aquele brilho da masculinidade. Em alguns comentários de mulher, elas até brincam, né? Parece que está difícil arrumar homem nos dias atuais, que tem aumentado o homossexualismo, né? E esse homem não está sendo um homem viril, um homem que banque um papel, que assume uma responsabilidade e uma personalidade masculina, né? Então, de posse dessa identidade ameaçada, alguns rompem com a família, porque eles não querem também ser passivos dentro dessa casa, dentro dessa família. Eles não conseguem. E essa pressão de homossexuais, de casais homoafetivos, a gente sai por aí, a gente já vê homem beijando homem, mulher beijando mulher. Talvez em alguns lugares ainda não se veja, mas você vai no shopping, você vê isso já acontecendo. Primeira vez que eu vi, eu estava desviado, foi numa danceteria no Morumbi, e eu fiquei escandalizado, eu estava com 19 anos. Estou falando de 23 anos atrás, 24 anos atrás. Já me escandalizei. Hoje não, a bandeira aí do LGBT, né, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, está em alta. Então alguns saem de casa e aventuram para tentar firmar a sua identidade como homem. Queridos, tudo isso é pós-modernidade. O Zygmunt Bauman, um filósofo, ele fala que a nossa sociedade hoje ela é líquida. Nós vivemos uma sociedade que não é sólida, e por ser uma sociedade líquida, ele escreve isso no seu livro, Sociedade Líquida, né? Esse homem moderno privilegia a liberdade. Então nada é estrutural, conciso, absoluto, concreto. E esse homem moderno, então pós-moderno, por estar envolto a essa sociedade líquida, onde nada é absoluto, ele tem medo do comprometimento. E essa liberdade gera espaço para a diversidade, para o pluralismo, para que se ventile cada vez mais essas situações de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, né? Então, é mais que mudança de sexo, é mudança do ser, é uma mudança interna, subjetiva, porque aceita-se hoje as múltiplas identidades sexuais. Então este homem junto com esta mulher, dentro deste casamento, eles podem aventurar. Não estou falando que todos fazem isso. Há ainda uma raiz tradicional do passado, mas nós estamos passando por uma mudança nessa pós-modernidade. Então ele se permite, dentro dessa liberdade, porque é uma sociedade líquida e não sólida, adulterar.
expor ele e a própria esposa a um outro casal, frequentar um ou outro lugar. Isso é chamado de swing, né? Vulgarmente falando, a troca de casais. Eu fiz uma pregação em uma determinada igreja e depois no culto o pastor falou: Sérgio, sabe aquele casal assim, assim, assim? Eu falei: sei. Ele falou: eles são adeptos a essa prática do swing. Casal dentro da igreja. E lá, frequentando a igreja, e eles nessa situação. Então isso está acontecendo, esse relativismo que gera uma liberdade, inclusive na forma de pensar. O homem pode pensar diferente, a mulher pode pensar de uma forma diferente também. Então, filósofo francês Gilles Lipovetsky fala que é uma sociedade pós-moral, pós-cristã e, consequentemente, pós-família. Todos os movimentos, queridos, vêm para abalar o casamento e, consequentemente, a família. Você vê, no nosso país, o PT, com a cartilha, com os seus representantes, com as suas libertinagens, eles levantam esta bandeira. A própria Marta Suplicy aí apoiando, aí essa libertinagem cada vez maior, porque essa turma não se preocupa com os limites. Aliás, eles nem sabem aonde estão os limites para eles viverem. É o que dita Romanos capítulo 1, que eles desprezaram o conhecimento de Deus e se tornaram os seus próprios ídolos. Então, dentro dessa liberdade, eles dizem: eu tudo posso. Eu tudo posso. Não há absolutos, tudo é líquido. E então a coisa vai caminhando desta forma. Como eu falei, alguns homens buscam alguns guetos para poder autoafirmar a sua identidade. Então, se ele não encontra apoio na figura feminina dentro de casa, esse casamento está ameaçado por um adultério. Há de ter uma vigilância nesse sentido. A palavra da ordem, de ordem, é indefinição. As coisas estão indefinidas, não há limites, há liberdade, pós-moral, pós-cristão, pós-família. As coisas estão se reestruturando, se redefinindo. Alguém já falou que na pré-modernidade Deus era o centro, na modernidade o homem era o centro, e na pós-modernidade procura-se o centro. A gente não acha o centro. Somando a isso, queridos, isso aqui é pano de fundo para a gente analisar um casamento hoje. A sociedade de consumo. Então aí nós temos um casal que sofre essas pressões ideológicas e sofre também a pressão consumista. E o consumismo vai gerar um casamento descartável, porque a pessoa mantém uma relação com o consumo, com a produção, com o dinheiro, com o emprego, e ela passa a ser e valer pelo que é, pelo que tem, aliás. Então os filósofos estão falando que as coisas ditam a identidade dessa pessoa, deste marido e desta mulher. Ela é o livro que ela lê, ela é a marca que ela veste, ela é o lugar que ela frequenta. A sociedade de consumo dita tudo isso. Então, quando ela olha no espelho, ela vê uma mercadoria e não uma pessoa, e passa então a usar as outras pessoas, vendo também como mercadoria. Você percebe a sutileza para descartar o marido, para descartar uma mulher dentro de um casamento instituído por Deus? Como está frágil. Talvez nós, pessoas de repente mais simples, né, morando até em periferia, não sinta tanto isso. Mas as pessoas de vanguarda, elas estão ditando estas regras. Então eles falam o seguinte: eu sou livre,
para fazer o que eu quero, livre das tradições, eu rompo com as tradições, eu rompo com as crenças, eu rompo com o Estado, com a religião, e eu só obedeço à lei do mercado, porque na lei do mercado, que faz com que eu viva dentro do consumismo, o dinheiro é onipotente e resolve tudo para mim. Cada um tem o seu preço, e eu me resolvo diante dessa situação. Isso deflagra um endividamento, principalmente da classe média. E o Deus mercado, junto com o consumismo, o capitalismo, acha isso muito bom, o endividamento, porque a pessoa ela é o que ela possui, então ela precisa possuir para firmar a sua identidade. Identidade abalada. Dentro disso também, queridos, matrimônios com data de validade. Você casa hoje, mas você se une por um período aleatório, até quando for conveniente, até quando esse casamento estiver dando certo. Então aumenta-se a possibilidade de divórcio. E o pós-modernismo vai comentar que essa situação é por conta de um individualismo. Individualismo exacerbado, a pessoa fica centrada em si mesma. É o prazer pelo prazer, o hedonismo, o egoísmo, o devaneio, os equívocos da vida, as alienações, tudo isso favorece para que a pessoa, então, se case e coloque o período para que o casamento dela acabe. Então, as pessoas estão confusas, diz o Zygmunt Bauman. Porque os padrões antigos foram rompidos e, consequentemente, isso cai no divórcio. Porque o amor é atingido por esses valores líquidos também, vulneráveis. E dentro, irmãos, da pós-modernidade, tudo vai ser rápido. Então, o clima, a ideologia está falando, olha, tudo bem, você pode até casar, mas não fica muito tempo casado não, você tem que casar e separar rápido. A velocidade na pós-modernidade, ela aumenta. Ela se conecta com a pessoa, ela extrai o máximo da pessoa. Isso é o imediatismo, por conta da ansiedade e dos desejos que ela quer satisfazer. Arranca o máximo que ela pode, utiliza, o consumismo dá direito dela utilizar o outro e dela descartar o outro a hora que ela quiser. E, como é tudo rápido, não importa se ela for casada 1 ano, 2, 5, 10. E estão atingindo também alguns casais que têm até um tempo maior que 20, 25 anos de casamento. Então percebam aí, queridos, nós temos sociedade do consumo, matrimônios com data de validade, divórcio, desemboca no divórcio, imediatismo, a intolerância. Ninguém dos cônjuges desse casal, desse casamento, se predispõe a ser tolerante com o outro muito tempo. Então a intransigência vigora ali dentro dos casamentos pós-modernos. Perceba que as pessoas ficam irritadas rapidamente, não tem paciência. Somado a isso, queridos, a indiferença, todos sintomas pós-modernos, imediatismo, intolerância, indiferença, velocidade das coisas, né? E as pessoas estão assim se movimentando. O homem está se movimentando, a mulher está se movimentando no meio do trabalho, no meio da internet, no meio do dia a dia, do trânsito. Ninguém para. Luiz Felipe Pondé, um filósofo, ele, citando um outro autor, se não me engano é o Zygmunt Bauman mesmo, ele ilustra a pós-modernidade como uma pessoa correndo numa fina camada de gelo e debaixo a água.
acabar. A pessoa está correndo. Enquanto ela está correndo, ela sobrevive. E é um movimento desesperador por causa da angústia e das ansiedades. A pessoa não tem limite, ela vai. Desenfreadamente ela vive. Dá tiro para todo lado. Se ela parar, ela afunda. Então ninguém para. Daí, queridos, os problemas emocionais, de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, de estresse, porque as pessoas estão correndo. E ninguém para refletir, porque eu vim, qual é a minha missão, quem sou eu, para onde eu estou levando a minha vida, quais são os meus valores. Não dá tempo de parar e pensar. E dentro de um casamento, então, tudo isso acaba borbulhando. Aí a individualidade. Quando surge a individualidade, surge cobiça, egoísmo, egocentrismo e aquela frasezinha, até que a morte separe, não existe mais, não prevalece neste casamento, porque a individualidade vai competir com a conjugalidade, com o matrimônio. Então, queridos, esta é a família da pós-modernidade, esse é o casamento pós-moderno. E fica fácil cair fora, porque eles buscam a felicidade a qualquer preço. A felicidade é o foco da vida, e a pessoa então sai para ser feliz. Esse é o modelo. Esse casamento vai ficando frágil. Interessante que, diante de tudo isso, nenhuma expectativa é preenchida, ou poucas expectativas são preenchidas. Então eles têm a liberdade na mão, eles têm dinheiro, eles buscam a carreira, têm condições, estão ativos, em movimento, mas não preenche. Não preenche. Consequentemente, a família fica configurada. Se não tiver filhos, cada um vai para um lado, eles racham uma coisa no meio, tudo bem. Mas se tiver filhos, geralmente a mãe assume o filho, ela se torna uma heroína, o marido já com a identidade de homem abalada, ele fica frouxo na imagem do filho, e isso, queridos, gera um sistema matriarcal, diferente da Bíblia, que é patriarcal, vamos colocar assim. E agora, com a ausência desse pai, e essa mãe, com o poder que ela tem, com a posição, o status, o dinheiro que ela tem, ela transfere o amor, que era para transferir para o homem, ela transfere para o filho. Isso fica, de uma certa forma, recalcado, e na ausência do pai, o pai não consegue fazer o corte, através da presença, da norma, da lei, da regra. E aí, nessa relação mãe-filho ou mãe-filha, aumenta-se o número de homossexuais, porque o pai não está presente. Muita gente nessa situação. A igreja entra nessa lacuna exatamente para corrigir, para fazer a pontuação e o equilíbrio, para que essas regras possam ser ditas e geradas e o homossexualismo possa diminuir. Então, muitos homossexuais são frutos da criação somente da mãe, a ausência do pai, do poderio da mãe, da garra da mãe, a mãe que foi lá, que assumiu, etc. O pai de repente tinha algum vício, caiu fora, era um adúltero, não bancava com dinheiro, não era rotineiro no trabalho, 3 meses aqui, 1 mês lá, não era fiel. Então a mulher fica forte e fica como heroína nessa situação. Então são famílias mutiladas. E aí, se a coisa parasse só numa família, só numa relação, seria bom, né? Mas não para.
Esse homem vai arranjar uma outra mulher, e vai fazer 2, 3 filhos com uma outra mulher, e essa mulher vai arranjar um outro homem, e às vezes não deu tempo nem de fazer um divórcio, e já está saindo com outro, e de repente a criança no outro casamento cresce, e aí vem visitar o filho desse primeiro casamento, e as pessoas ficam amaziadas e misturadas, e aí essa criança do primeiro casamento começa a crescer com a criança do segundo casamento, e de repente tem uma terceira criança com um terceiro casamento, então fica uma confusão. É o swing a longo prazo. E tudo isso, irmãos, acontece assim, porque é o utilitarismo, o conceito de descartabilidade, se descarta e se acolhe o outro rapidamente. Então são 2 pais, 2 mães, aí é o filho chamando o padrasto de tio, e de repente numa formatura, de repente numa festa, tá os 2 juntos, com mais 2 mulheres. São situações constrangedoras. Talvez você já tenha passado por isso, vivido isso, ou visto isso, não sei. Mas é o que acontece na pós-modernidade. E queridos, a coisa está galopante. Eu já atendi pessoa no 5º casamento, totalmente perdido. Atendi um outro no 3º casamento. A gente não sabe nem como começar, né? A gente não sabe nem o que falar. Então que o Senhor tenha misericórdia e consiga acolher em tempo hábil, para que o estrago não seja maior, né? Irmãos, é uma palavra para a gente analisar a situação. Não quero trazer constrangimento nem culpa aqui para os irmãos, é só para a gente lançar uma realidade do que está acontecendo. Bom, falei demais, né? Agora vamos aos ajustes, né? Vamos aos ajustes com a palavra de Deus. Queridos, eu coloquei aqui o primeiro ajuste, um resgate do amor desse homem. E pressupõe que isso seja debaixo da presença do Senhor. Há muitos casamentos abençoados de não crentes, não cristãos, até ateus, existe. A graça universal de Deus alcança pessoas em todos os lugares. Mas eu quero trabalhar aqui, né, dentro dessa dimensão, da dimensão espiritual, cristã, bíblica. E eu creio nisso, que resgate de casamentos assim, pós-modernos, eles acontecem mediante a palavra do Senhor, ao poder de Deus, e responsabilizando este homem. Colossenses 3,19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. A palavra de Deus responsabiliza o homem a amar a sua esposa num nível profundo. Então, os homens precisam se posicionar novamente no que tange ao amor, no que tange a essa posição dentro dos lares, dentro do seu lar, amando esta esposa. E esse amor aqui, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, é um amor sacrificial. A mulher precisa ter esta comunicação deste marido, deste homem, de que ele a ama como Cristo amou a igreja. Ela precisa sentir esta valorização, e quando ela sente esta valorização, ela percebe então
a sua identidade sendo ressaltada. Queria que fazer um desenho na lousa. Então o homem precisa fazer este movimento. Porque nisso envolve um propósito de Deus. E esse movimento vai gerar nesta mulher uma valorização. Movimento de amor. O que eu percebo é que os homens não fazem esse movimento, esse amor sacrificial, e aí vai comprometer e abalar esse relacionamento. Então fica um movimento superficial do homem, fica um movimento irresponsável da parte desse homem. E aí a mulher, então, ela sai à luta. A pós-modernidade coloca esse poderio na mão da mulher. Dá condições para ela sair a campo e ganhar mais que o homem, ter uma profissão mais estabilizada que o homem, e estudar mais que o homem. Não que ela não faça isso mediante um homem que a ame. Pode fazer também. Só que, mesmo fazendo, ela precisa da testificação deste homem, para ela poder se sentir segura dentro deste casamento. Em outras palavras, o amor deste homem para esta mulher tem endereço, é singular, é específico, é um amor particular, distinto. Isso vai diminuindo as infidelidades, as ameaças que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, por causa da impureza. Verso 2, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. E para que o homem faça esse movimento, queridos, ele precisa, consequentemente, ir para a cruz. Por isso que eu falei que o casamento que dá certo é aquele que está no arraial espiritual, dentro desse limite espiritual. Ele precisa ir para a cruz porque há uma comparação. Assim como Cristo amou a igreja, e a mulher aqui, ela é tida como igreja, né? Assim o homem deve amar a sua esposa. Cristo se sacrificou pela sua igreja, o homem entra então com amor sacrificial para a sua esposa. Lembrando que 1 Coríntios capítulo 7 também vai ocorrer uma certa tribulaçãozinha. Verso 28, porque é amor sacrificial, vai haver uma tribulação na carne. Os casamentos estão se fragilizando porque o homem pós-moderno não vai para a cruz, nem sabe o que é, não se sacrifica, não se submete à tribulação da carne, nem dá, porque os valores do
pós-modernismo, conforme eu falei, imediatismo, egocentrismo, intolerância, e aí vai mais os riscos, né? Consumismo, a palavra é ser feliz, então ele não se submete a nenhuma tribulação na carne para poder se deslocar em amor para sua esposa. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 21. Estou falando isso, queridos, porque isso é pivô para o ajuste do casamento. E isto é amor manifesto dentro do casamento. E não vai ter como escapar. Quem quer casar e ter um casamento abençoado vai ter que passar por isso. Superar os problemas, superar os defeitos, superar as falhas, os ajustes. Então, eu costumo dizer que as irmãs, as mulheres, às vezes falam, mas o peso maior está em mim. Porque ela sai à luta, ela toma a frente e tal. No pós-modernismo, sim. Mas do ponto de vista bíblico, espiritual, Deus responsabiliza como agente inicial para dar certo esse casamento o homem. Se ele não fizer este movimento, ele compromete de fato o seu casamento. E alguns homens estão pagando para ver. Estão nessa passividade. Estão nessa posição frouxa. Estão pegando e acolhendo modelos, porque não tem um referencial. Estão clamando para que alguém dite a identidade para eles, de como ser homem. Ora, a palavra de Deus fala como ser homem, na sua posição e na sua função. E dentro das igrejas há modelos masculinos em como ser homem, como ser casal. Então a pós-modernidade fala, não, mas você vai entrar nesse casamento. Esse casamento vai bombardear o teu ego e vai gerar este jugo, de fato, mas é um jugo divino. É um jugo dado por Deus. E também ficar solteiro tem um jugo. Então, quer solteiro ou quer casado, a gente vai ter um jugo. Que façamos então esse jugo na presença do Senhor, de posse do nosso ministério, conforme fala Paulo também em Coríntios capítulo 7. Então a privacidade, a independência, a autossuficiência vai ser comprometida deste homem. Ele terá que se deslocar além do contrato. Casamento pós-moderno, nessas condições, queridos, passa a ser um contrato. Se nós ilustrarmos tipos de casamento, nós podemos pensar num casamento pós-moderno da seguinte maneira: você viva a sua vida, eu vivo a minha. Aliás, é até bom você ter a tua casa e eu ter a minha. Ou se não, tudo bem, vamos morar na mesma casa, mas não vamos misturar as nossas coisas. Vamos ficar num contrato tão somente. Então, não vamos nos tornar uma só carne. Simplesmente vamos aproximar nossos corpos e satisfazer nossos desejos sexuais e realizações existenciais. Ou se não, eu te anulo 100%. Eu imponho 100% a minha vida sobre a tua vida. Você deixa de existir 100%. Alguém está morrendo aqui, e muito, né? Então esses são os tipos de casamento pós-moderno. E o casamento cristão, dentro do que Deus vai propor, vai ser essa situação.
e os dois se tornam uma só carne. Então, identificação sem a perda da identidade. A identidade continua aqui, mas há uma nova situação, porque são uma só carne. Essa é a proposta bíblica. Consequentemente, queridos, as mulheres, se esse homem fizer esse movimento, ela vai corresponder com a submissão. Por que muitas mulheres não correspondem? Porque esse homem não ama. Isso vai garantir muita coisa dentro deste casamento. Então, 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Só um detalhezinho. O apóstolo Paulo, ele trabalha o casamento em Efésios capítulo 5, falando de dois cristãos, né? Ele até fala em Coríntios, dois cristãos, talvez tenha um ou outro que não seja, né? Coríntios capítulo 7. Mas o apóstolo Pedro vai falar de um casal com um jugo desigual. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Paulo, então, em Efésios capítulo 5, trabalha uma situação mais favorável, porque ambos são crentes. Mas Pedro, aqui na primeira carta, capítulo 3, responsabiliza essa mulher, mesmo que, se esse marido não obedecer ao Senhor, ela continue sendo submissa. E isso, irmãos, é uma aberração grande na pós-modernidade. Porque tudo é rápido, tudo é líquido, não há absolutos, há um pluralismo, há uma liberdade. Ninguém paga o preço aqui, ninguém se submete, ou quase ninguém. Não é fácil sair do casamento. As correções são essas, que o casamento é algo dado por Deus, conforme Jesus reforça isso. Somente a morte deve separar, e junto com Deus não separa o homem. É claro, não vou entrar no mérito do divórcio, essas coisas, porque isso vai ser tratado amanhã, né? A gente sabe que há um campo minado aí. Mas o que nós defendemos, cristãos, é o casamento dado por Deus, e isso é absoluto e não deve ser quebrado. Então, queridos, essa mulher, ela passa a ser responsável para ganhar esse marido. Ela passa a ser responsável também a ser exemplo para este marido dentro deste lar. E para talhar este marido, o texto no verso 4 de 1 Pedro capítulo 3 vai falar: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Essa mulher está sendo um modelo e espelho para ganhar agora este marido, com a sua submissão. Alguns casamentos têm falido aí, porque não há uma compreensão profunda sobre esta situação, e, consequentemente, não gera um clima para o Espírito Santo operar. O ambiente conjugal deve ter honra, deve ter paz, deve ter diálogo, negociações, complemento, e consequentemente o Espírito Santo vai agir. Um outro detalhe, queridos: quando Deus fala desta situação, Ele não está inferiorizando a mulher. Ele está colocando, Deus coloca, através de Gálatas capítulo 3, verso 28, Jesus,
na verdade é o resgatador, nas palavras de Paulo, o apóstolo, o resgatador posicional do homem e da mulher. Eles têm o mesmo valor. As feministas ficam implicadas neste ponto. O apóstolo Paulo é machista, a Bíblia é machista, eu não vou seguir essa palavra porque ela é machista. Mas Deus não está sendo machista, Jesus não foi. Jesus trouxe a mulher à cena, Jesus conversou com a samaritana, Jesus foi servido por mulheres, Jesus serviu mulheres, enfim, ele curou, era auxiliar, Marta, Maria, ia na casa delas, etc, etc. Então, ele valorizou, coloca em pé de igualdade o homem e a mulher. O que está sendo trabalhado aqui, em termos de submissão e sacrifício, são funções. Funções diferentes. Nesse sentido, o homem é o cabeça e a mulher passa a ser o corpo. Então, o amor de Deus é igual sobre ambos, mas diante das funções deve acontecer isso. E antes que ele fale dessa hierarquia, desse degrau, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 21, uma submissão mútua. Sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele passa a tecer a explicação do casamento. Ora, sacrificar, ir para a cruz, anular o eu por causa da mulher, é tão submisso, porque ele está se anulando, quanto a mulher responder em submissão a esse sacrifício, a essa ordem do marido. Então isso é retroalimentar. Ambos estão sendo submissos. Uma mutualidade. E aqui há um ambiente de honra. Ninguém está disputando honra. Ninguém está competindo posição. Ninguém está fazendo valer o maior salário. A pós-modernidade vai levantar essa bandeira. Quem ganha mais? Eu mando mais. O poder, os valores, as posições, os canudos. Aqui nesse clima, queridos, é que a turma não entende, né? É um clima cristão. É o melhor clima. Como que dizendo, queridos, casamento dá certo porque foi feito por Deus. Que cesse as vozes feministas falando que não dá certo. Que cesse as vozes machistas, opressoras e abusivas dessas mulheres. Com o espírito cristão, esse homem administra em amor a submissão da mulher, e essa mulher corresponde cada vez mais em submissão ao amor sacrificial deste homem. Isso é retroalimentar. Aqui está um modelo saudável, seguro para as próximas famílias. Os filhos que crescem, vêm deste modelo, assegurarão famílias saudáveis também, sem crise de identidade. Tudo bem, queridos? Aí vem o pós-modernismo, né? Impressiona de todo lado. Então, queridos, consequentemente neste clima, uma terceira correção aqui, eu coloquei a paciência. Paciência. Irmãos, porque a crise do casamento é grande. Essa é a grande verdade. Pense nisso, ilustrativamente falando. Casamento é o retorno da costela no homem, porque foi tirada, né? Deus tirou a costela do homem para fazer a Eva. Casamento é o retorno dessa costela. Irmãos, é dolorido, é doloroso essa operação. Então são duas cabeças, são 4 pés,
São duas famílias diferentes. São pais, né, de ambos os lados. Aí uma dicasinha, queridos. A pessoa casa, segundo os psicólogos, ela casa com a sombra do pai, que vem lá, modelo. Ela leva o pai para dentro do casamento. Ela casa com um príncipe encantado. E ela fala: esse homem, eu amo da minha vida, ele não ronca à noite, ele não deixa o leve, eu posso beijá-lo, assim que amanhecer, ele não terá bafo. Esse é o homem ideal, hollywoodiano. Mas, queridos, quando ela vê o real do lado dela, e o real vai ser no cotidiano da vida, vai ter que ter paciência. Por isso que o terceiro elemento aqui para a correção do casamento contemporâneo é a paciência, porque não há automatismo. A pós-modernidade clama, o imediatismo tem que ser agora. Eu vou comprar o pacote de casamento na Conde de Sarzetas, no shopping da Fé. Você não vai achar, mas a gente quer comprar desta forma, sem fazer os ajustes, sem pagar o preço para os ajustes. Não vai dar certo. Então, ambos caem dentro deste teto, debaixo deste teto, e vai ter que ter paciência para ele se ajustar. E agora, irmãos, de posse do amor, do clima cristão, eu acredito que dá para ajustar, porque o amor é paciente. Quero citar 1 Coríntios capítulo 13, diz: o amor é sofredor, o amor é benigno. Olha aí, irmãos, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. São valores que vão contra a pós-modernidade. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor é paciente. O amor jamais acaba, diz o verso 8, está vendo? Profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Então o amor pode destruir a intolerância, a impaciência, o perfeccionismo, esse imediatismo, esse pragmatismo, esses ideais, essas sombras do passado transferidas por pais, por mães. O amor, e dentro do amor, Paulo fala que é um caminho mais excelente. Dá para resolver este casamento dia após dia. Vai ser um trabalho artesanal da parte do Senhor. É claro que os egos serão bombardeados. E alguém já disse o seguinte: é bom um ceder um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho ali, para que ambos, ou um ou outro, não ceda tudo. Um cede de um lado, são os acordos, outro cede do outro lado, e aí amarguras, ressentimentos, brigas, contendas, litígios, todos eles diminuem. Porque ao mesmo tempo, queridos, que o casamento é uma bênção, é também um processo de lapidação. É ferro afiando ferro, e isso pressupõe dor. Irmãos, na verdade, a esposa será aquela que terá um dedo ungido de Deus para tocar no teu ser que você quer esconder, no teu ser defeituoso, no teu ser que ninguém conhece. Aí vai lá a esposa ungida e põe o dedo na tua ferida e te humilha, e te desmascara, e te expõe, e faz você ficar envergonhado. Olha só, está você, ela e Deus, mas a gente não quer
ser encontrado no nosso defeito, no nosso homem que é pecaminoso. E a esposa vai ser este ser, e o marido vai ser este ser, para colocar também o dedo na ferida da esposa, no ponto em que a humilha, no ponto em que a desnuda, no ponto pecaminoso, no ponto em que a envergonha, para ela e para ele, para ambos, depois de desmascarados, terem que ir para a cruz de Cristo e ficar ali crucificado com Cristo, para que Cristo reine e aquele velho homem volte a morrer novamente. Os irmãos estão entendendo? Isto é casamento. Então, eu falo para minha esposa: você é um vaso de Deus. Como Deus te usa. Porque vez ou outra é a briga de gato e rato dentro de casa, onde às vezes eu me escondo e ela me acha, e às vezes ela se esconde e eu acho ela. E ali a gente tem que confessar o pecado. Eu sou assim mesmo. Eu errei. Consegui enganar meu pai, minha mãe, minha família, pastor, a igreja, todos esses anos, mas eu não consegui te enganar. Você me descobriu. Irmãos, nessa equação toda, se você não tiver o espírito cristão, é panela de pressão voando, queridos. É vaso quebrado na parede. É marido dormindo na sala. É litígio, é briga. É briga. É um ferindo o outro. São palavras de acusação. São palavras de rancor. Ao mesmo tempo que você sabe que ama, você não quer falar, você não quer fazer, você não quer ferir, mas você faz. Na febre de algo você acaba fazendo. Então é muito difícil equalizar esses personagens, o casamento em si, se Deus não estiver ali, se o Espírito Santo não gerar os frutos dele dentro de nós, que é domínio próprio, mansidão, amor, benignidade, bondade, alegria. O Espírito tem que nos frear, porque é o momento exatamente que nós estamos saindo da moita, estamos expostos diante de Deus, estamos em fuga para não sermos descobertos, e estamos sendo descobertos, tanto por Deus, que já nos viu na instrumentalidade do nosso cônjuge, esposo ou esposa. Por isso que é nevrálgico, né? É difícil casar. Por isso que a gente precisa de Deus nesse processo. Então, neste sentido, tem que ter paciência, porque a gente casa com o algoz que vai pôr o dedo na nossa ferida e vai nos humilhar. E aí você vai ter que casar para fazer o outro feliz, porque nesse momento você não vai ser feliz. Você vai estar sofrendo a correção. E Hebreus fala que sofrer a correção no momento não traz alegria, mas se praticado traz frutos de justiça. Entenda aí esse processo. Muito bem, queridos, avançando aqui, e aí resgata a identidade. Se houver a paciência, esse casamento então não precisa buscar lá fora, porque é Deus quem vai construir a identidade. É intrínseco no homem a construção. O homem estará construindo um casamento. É intrínseco na mulher a conexão. A mulher estará conectada.
Irmãos, eu ouso dizer que a maioria das feministas não são felizes, porque elas estão com a ferida lá exposta, com decepções e traumas, tudo bem, isso eu admito, né? Há problemas no passado, mas elas não estão conectadas. A mulher foi feita para se conectar, para estar se relacionando numa teia, e pode ser que a identidade dela esteja abalada em alguma situação. Então, com Deus, nesse processo todo, homem e mulher, a identidade é firmada, a subjetividade, meu ser, é ressaltado, a corporalidade, eu aceito meu corpo, a sexualidade e a conjugalidade, tudo isso se resolve. E eu não caio no homossexualismo, porque tem pessoas que depois que passam por um casamento ou por um amaziamento, eles se decepcionam e partem para o homossexualismo. Então, eu quero citar Romanos, que fala que Deus os entregou a paixões infames, e as mulheres mudaram o modo natural em suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Não serão felizes. Deus não fez para isso. Ao passo que dentro do casamento, o resgate da identidade, os homens e as mulheres, então, se resolvem na unidade, os dois são uma só carne, eles se resolvem na igualdade, eles administram esse processo no temor do Senhor, a vocação do casamento ocorre, eles então são mordomos do Senhor para administrar a terra, dentro disso há uma satisfação. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que amas, esta é a tua porção, né? E Deus vai falar lá no Gênesis, viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então os comentaristas falam, quando Deus fez tudo, terra, animais, ele falou que era bom, mas quando fez o homem, falou que era muito bom, né? E as diferenças são administradas no temor, no amor do Senhor, gerando uma complementaridade dentro do casamento. As pessoas se resolvem dentro do casamento e elas ficam então administrando o casamento entre autonomia e submissão constante. Muito bem. Paulo, falando a Timóteo, ele fala que aqueles que acham que não é bom é porque pregam uma doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4. O casamento é bom, dado por Deus. E eu quero terminar, queridos, essa palavra, depois a gente pode abrir para perguntas. Falando que o mais importante no casamento hoje não é o casamento em si, mas é como se casa. Eu acho que isso é importante. As pessoas não estão sendo instruídas em como casar. Não há essa informação. Inclusive, essa informação dentro das igrejas, ela não é ressaltada. E, consequentemente, as pessoas ficam perdidas. E muitos vão para o casamento achando que o casamento é a liturgia, é o vestido, é a festa. E não é, né? É o apartamento, são os presentes. O equívoco é grande, porque falta referencial. Mas o importante que eu acho nesta fase é trabalhar a fase do conhecimento, do namoro, do noivado. Isso, se for bem feito, gera um casamento abençoado. Então eu quero falar que o casamento passará por lutas,
se esse namoro, se essa fase inicial for estabelecida só para passar tempo, então esse namoro não será um namoro abençoado, porque um namoro sem ideal, e muitos nessa fase acabam engravidando, aí que não vai ser bênção mesmo, às vezes engravidam e não casam. Se for também uma relação onde foi precoce demais, as pessoas não se conheceram direito, provavelmente pode arrastar para esse casamento problemas, e talvez as pessoas não tenham maturidade para resolver esses problemas dentro deste casamento por falta da competência emocional, por falta da inteligência relacional, inteligência espiritual, até financeira, falta, né, de apoio e de preparo para este casamento. Então, não vai ser bênção também. Se houver pecado, então nós concordamos, né, somos unânimes em concordar que o sexo antes do casamento é pecado. E muitos estão caminhando nesse sentido, nessa direção. O casamento pode sofrer por causa disso também. Percebam os irmãos que na década de 80, o ficar, isso que a gente conhece por ficar, era só dar um beijo na menina. Hoje o ficar é você ter relação sexual. E a turma até brinca, né? Primeiro tem a relação sexual, depois pergunta o nome. Tão grave que ficou o ficar, né? Isso é uma aberração. Então passa a ser um pecado. Deus não aprova isso, pecado sexual. Quando for envolta a uma paixão, e a paixão ela vai ser muito diferente do amor. A gente percebeu aqui na leitura do que é o amor. A paixão ela vai agir, interagir com o egocentrismo, a intolerância, o imediatismo, o pragmatismo, porque ela não se doa, fica centrada, vai ser bênção também. Quando os pais não concordam, o peso dos pais é importante, a opinião dos pais é importante. Então, os pais têm um feeling, né, sobre o cônjuge, o filho. Eu sei que tem muita perseguição, tem muito capricho, tem muita carnalidade às vezes, é gratuita, mas eles devem ser ouvidos, né? E o mais importante é se Deus aprova. A palavra de Deus diz para não nos colocarmos num jugo desigual, para nós buscarmos a aprovação no Senhor. Então isso é importante, para que esse casal chegue no altar de posse da bênção de Deus. Aí nesse sentido tem que esperar um pouquinho, se alicerçar, se preparar e fazer como manda o filho de figurino, porque isso são meios de se garantir um casamento abençoado, mesmo na pós-modernidade. Ok, queridos, as dicas finais são as seguintes: não mude o cônjuge, mude a si mesmo, evite os exageros, dê tempo para curas, ressalte a comunicação dentro deste casamento, não se imponha, valorize aquilo que o outro valoriza, né? Dê tempo ao choro, respeite os limites. Tudo isso são conselhos e conclusões para um casamento abençoado. Fale ao coração, penetre lá no coração, porque às vezes a comunicação fica superficial, né? Evite exigências impossíveis. Quando a gente sabe que o outro não vai cumprir, não pode cumprir, não consegue cumprir, não cobre, né? Não desenterre defuntos, exerça o perdão em todas as direções e dimensões, busque solucionar problemas antes de piorar, busque conselheiros antes que a coisa piore, e cultive o romance. A dica é namorar sempre
e dar espaço para que o outro viva. Fazendo isso, a grama do vizinho não ficará mais verde. E saiba que casamento é uma eterna revelação. A gente vai estar se revelando um para o outro até o último dia de vida. A gente vai estranhar, falar, puxa, eu não imaginava que você fosse fazer assim. Uma revelação até o último dia de vida. Então, as pessoas mudam e elas não estão congeladas, petrificadas. A gente tem que dar espaço para essa mudança também. Então, quando a gente casa com uma moldura. O desenho em si, a confecção em si do ser, a gente vai descobrindo e pintando dia após dia. A moldura a gente sabe como é, mas a essência vai sendo revelada. Amém? Ok. Perguntas? Dúvidas? Comentários? Assim, houve questionamento que estava pensando, né? Mas aí o Luiz já traz um pouquinho essa esclarecimento. Por exemplo, autoridade, que é tudo da coisa. E aí, se a gente for olhar em Juízes, há uma sequência, um ciclo vicioso em que eles caem na apostasia, são provados, né? Deus permite um inimigo prová-los, eles se humilham diante de Deus e são exaltados. Então, a igreja, eu acho que ela está aí como sal da terra para trazer esse equilíbrio, porque na visão do qual ele vai falar, vai achar que é domínio, e vai chegar a um ideal. Mas se a gente for olhar bem, eles estão regredindo. Eles estão regredindo. Então, e a igreja sempre vai ter que fazer isso. Ela vai trazer esse equilíbrio, vai trazer para a cruz do Cristo. Porque esse negócio que a sociedade, no lugar de falar, a gente será futuramente, já foi a proposta, ele está não chegar onde? Vai chegar em Cristo, em Cristo, esse ciclo vicioso. Porque o homossexualismo, se a gente for ver, desde a época lá da Babilônia, da Babel, lá, cidades destruídas, tudo estava acontecendo na prática. Desde a época de São Paulo, cidade destruída. Realmente, se não tiver o sal aí, a igreja traz um referencial, né? A igreja traz um equilíbrio. Não está pior por causa da igreja mesmo. Mais alguém? Eu tenho recebido ministrações das mais variadas nessa área. O meu ministério, juntamente com a minha esposa, essa área de família, casamentos, e temos visto realmente como tudo isso que foi abordado de forma até um pouco historiológica, o pastor trouxe, pôde realmente complementar de uma forma muito plena, mas eu senti uma pequena falta sobre os prejuízos que, inclusive, em todo esse contexto histórico, é certo que ele trouxe algumas vantagens, mas se nós olharmos hoje como os avanços proporcionados sobre a vida da mulher, os prejuízos eles estão muito mais evidentes. Muitas daquelas enfermidades que eu até mencionei, depressão, estresse, síndrome do pânico, 85% é sobre as mulheres, não é sobre os homens. É certo que os homens estão deixando de exercer o seu papel como cabeça, o provedor, sustentador, aquele que realmente tem uma função vital na educação de filhos. Até o contexto da psicologia explica isso. 9 vezes a criança ela passa muito dentro da mãe, é natural que a criança ela nasça mais apegada. Tentamos dizer no Facebook bastante bacana que normalmente é mãe, quero isso, mãe faz aquilo, não sei o quê. Quando olha para o pai, cadê a mãe? É mais ou menos o papel do homem é exatamente tirar um pouco desse peso, desse jugo que existe sobre a mulher. E
Normalmente eu vejo lá em casa, às vezes minha filha fala, ah, não sei o que, posso te ajudar nisso? Tem que haver um equilíbrio, porque dentro do casamento, homens e mulheres têm papéis. Se você sobrecarregar a mulher, naturalmente, hoje nos dias atuais, a gente tem aquela crise de realidade. Como é que eu posso dizer? A mulher trabalha fora, acorda de manhã, leva o café do marido, das crianças, leva as crianças para a escola, vai para o trabalho, volta, a lavar roupa, não sei o que, prepara a janta, não sei o que, o marido chega do trabalho, senta na frente da televisão, ai, estou cansado, o dia hoje foi cansativo. Ele não ocupa o seu papel na educação, na produção de filhos, e é exatamente aí onde está gerando toda essa deficiência, muitas vezes impulsionando meninos a ter um referencial único dentro de casa, da mulher. E até concluindo, pastor, eu quero até cumprimentar, porque realmente foi uma das melhores abordagens que eu já vi, e realmente sai daqui realmente muito satisfeito, completo, e creio que tudo isso que a gente está passando do sábado para cá, realmente vem agregar bastante. Temos chegado em casa, conversado com a minha esposa, até reservado o nosso momento em família, que hoje uma família de 4, agora é de 3, eu e minha esposa é caçula, mas velho já casou. Realmente é o alicerce para quem quer que seja que almeja o ministério. Primeiro, o sacerdócio nosso é a nossa casa. Se não houver essa preocupação, realmente Satanás vai fazer cena na nossa casa. Que os homens resgatem essa posição, né? Eu sei que às vezes uma fala dessa é chover no molhado, né? Porque a igreja tem as famílias mais estruturadas, né? Mas a gente precisa ter reservas de informação e discernimento para quando se ver diante de alguma situação, já detectar o problema e fazer as correções de rota como conselheiros, né? Porque a coisa aí fora está difícil, né? Os lares estão frouxos, né? Eu na igreja está infelizmente muitos casos convergendo, inicial. E camaradas, no caso do líder de uma igreja, aí traiu a mulher, se noivou, casou com essa pessoa, e ainda falou assim, assim como outras pessoas tiveram seu ministério resgatado, eu vou ter o mesmo também. E aí deu olhando a respeito, né? Nem sabia dessa palavra. E olhando a respeito, ele mostrava um machado, e ali cortado mesmo, né? Na raiz mesmo cortado pela água, né? Ministério cortado. E o único meio de retornar seria o que o Ezequiel fez, humilhar, chorar mesmo, se humilhar de Deus. E a pessoa não enxerga isso, ele acha que vai poder, porque o outro conseguiu, o outro não conseguiu. Ele busca as referências que deram errado, não a referência que. E que o errado às vezes dá certo, mas o certo não dá certo. Irmãos, Pastor, uma última pergunta. Como que o senhor vê que a igreja pode ajudar? Porque assim, a gente vê que tem muitos ministérios que investem nesse tipo de assunto, né, de casamento, mas tem muitas outras que não investem. Como que o senhor vê que, assim, o pensamento do senhor de que a igreja poderia ser mais eficaz, né, atacando, auxiliando as pessoas, dando informação com base na palavra do Senhor, à luz da Bíblia, né, para que não aconteça nenhuma cilada do inimigo? eu acho que é reforçando esse tema, Samuel, o tema da família. Então, dependendo da ênfase do pastor na igreja, ele foca muito no evangelismo, às vezes na consagração, na cura divina. Não estou falando que está errado, está certíssimo, né? Ele foca em missões, mas esse tema tem que se debruçar todo ano, e até fazer ministérios e levantar pessoas capacitadas para liderar ministérios e falas e pregações
simpósios, todo ano da igreja, cultos sendo levantados neste sentido, e trechos, dar ênfase nisso no púlpito, ou no grupo familiar, ou na escola bíblica, ou no período, né, de campanha, de vigília, não sei, abordando especificamente esse tema. Percebo que a vala comum hoje, às vezes, nas igrejas, é cair em outros temas, envolvendo até dinheiro, apelações, mas esse ministério tem que ser trabalhado com detalhes. Não é uma mensagem de púlpito uma vez por ano que resolve o problema das famílias da igreja. Não é. Você tem que manter ali uma frequência, cultos sistemáticos, ou se não uma classe de casais, novos casais. Paulo falou que as mulheres novas, o casal novo, ele vai passar por estremecimentos, ele precisa de apoios, então tem que ter conselheiros. Eu percebo também nas igrejas que falta conselheiros, irmãs às vezes não encostam na mocinha nova que está recém-casada, às vezes a mocinha que está namorando, a gente já percebe que é um namoro um pouquinho mais picante, né? Ela não dá espaço para uma conselheira chegar, para a mãe falar. Perceba que Timóteo vai trabalhar nisso, Tito também, né? Essas cartas vão falar para que a igreja seja uma grande família, e a gente tenha olhos para ver, e abertura, para ouvir, dar abertura para ouvir, da gente ter liberdade de falar: filho, não faz assim, filho, eu percebi isso, olha, essa situação, esse moço assim assado, toma cuidado aqui e ali, estou orando por você, vem cá, vamos orar juntos, quero te ouvir, fala, o que você está sentindo, moça, moço. Encaminhar mais, cercar mais os casais, os namoros, os noivados, né? Para gerar casamentos mais sadios, e depois desse casamento efetuado, a igreja trabalhar e caminhar com eles também. Existem ministérios que falam e fazem trabalho em cima disso, então tem que ter, percebe, igrejas com outras ênfases, né? Tem que levantar na igreja, porque, queridos, o que o irmão falou, as famílias vêm arrebentadas, o quadro é esse. O rico, ele aventura aqui e ali e tal, ele tem dinheiro, ele sai daqui, vai para a Europa, lá em Paris, tem um caso sexual e volta, tem dinheiro, não tem. O pobre não, o barraco, ele cai no outro barraco, e no outro barraco ele já faz um filho lá, e vai para outro. Prova disso é aquele quadro do ratinho lá, do DNA. Vocês já perceberam a confusão que é aquele quadro? Que pegou não sei quem, e largou não sei quem, e o filho não é de não sei quem, não sabe se... É isso, a família brasileira tem esse perfil hoje. Vai ser a igreja que vai lançar luz para melhorar e para libertar vidas oprimidas. A palavra é essa. Mais alguém? Tudo bem? Glória a Deus. Bem, vamos orar agradecendo. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Irmã Maria, faz uma oração. Soberano poderoso Deus do céu também, nesse momento queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que nos concedeste, podemos aprender mais uma porção, meu Deus amado, de um conteúdo maravilhoso que é em relação ao casamento, que é verdadeiramente, meu Deus, é a salamarca da sociedade, Senhor. É o casamento, é a família, Pai, onde ela hoje está sendo, meu Deus, atingida de uma forma horrenda. Mas, meu Deus amado, nós te agradecemos porque nessa noite nós podemos aprender mais uma porção verdadeiramente muito gratificante, Pai. Te agradeço pelo teu filho, o qual me deixou nessa noite, e por cada um também, meu Senhor, que esteve presente com o intuito de aprender mais uma porção. Eu te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amanhã o pastor Namor aí, falando outro